iniciar a nossa reunião? Sim, podemos. Pauta da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Raposos, em 23 de junho de 2020. Senhores, boa tarde a todos. Só um instante, por gentileza, que a conexão do presidente caiu, mas já vai. O Vlamir já está verificando, tá? Só um minuto, por gentileza. Pauta da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Raposos, em 23 de junho de 2020. Convido o vereador Leonardo Silveira Soares para assumir inteiramente o cargo de vice-presidente. Aceito, Zezé. Presidente, aceito. Convido o vereador Evandro Augusto Ferreira para assumir inteiramente o cargo de secretário. Aceito, senhor presidente. Obrigado. Chamada para comprovação da presença excelentíssimos senhores vereadores, que será realizado pelo secretário interino Evandro Augusto Ferreira. Aguinaldo dos Santos. Aguinaldo presente. Alexandre Fernandes Silva. Presente. Evandro Augusto Zeferino presente. Hugo Pérez Magalhães. Presente. Jean Aparecido Cristino. Presente. José Geraldo Matias. Presente. Leonardo Silveira Soares. Presente. Paulo Henrique da Cruz. Paulo Henrique da Cruz. Presente. Rafael Gonçalves Costa. Rafael Gonçalves Costa. Presidente. Tem problema lá no Zezé, velho. Tá saindo. Rico, aos demais, que o vereador Jean Aparecido Cristino se inscreveu verbalmente para o cargo de presidente. A mais abre a palavra quem quiser falar minutos. Tá ouvindo não, Paulo? Não deu pra ouvir nada, tá? O Vlamir não tá dando pra escutar o que o presidente está falando, Vlamir. A ligação ficou picosa, Zé. Só um momentinho que ele vai pro computador de Vlamir. Só um momento. Vai. Podia repetir, por favor, o que ele falou? Tá, eu vou repetir um momento, só por favor.
Comunico aos demais que o vereador Jean Aparecido Cristino se inscreveu verbalmente com a procuradora Silvane para cargo de vice-presidente. Há mais algum vereador que tenha interesse em se candidatar ao referido cargo? Abra a palavra para quem quiser se manifestar. 5 minutos, por favor. Senhor Jean, o senhor quer se manifestar, por favor? Não, tá tranquilo. Jean, você quer se Oi. manifestar alguma coisa? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Voltando aí para a mesa aí, diretora aí, né, onde eu tinha me afastado do cargo de secretário, onde fui 3 anos aí, né, fiz parte aí com o Evandro Social, mais o próprio Zezé, né, tivemos algumas dificuldades aí para tentar voltar à mesa diretora aí com a licença do Paulinho como vice-presidente, e a gente veio acompanhando aí as dificuldades que para formar aí, para a gente dar continuidade no trabalho do nosso município, e aí para a gente ganhar essa celeridade, aí eu estou me colocando aí como vice-presidente, uma vez que eu não posso me candidatar como secretário novamente, né? E aí fico à disposição aí. Eu agradeço, Jean. Agradeço você mais uma vez. Tá certo. Vamos lá. Podemos dar início à votação? Eu nomeio como escrutinador o vereador Pastor Aguinaldo Lúcio dos Santos. Segundo o artigo 8º, inciso 2, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Raposa. Ok, pastor? Ok, aceito, presidente. Obrigado, viu? Chamada nominal para Vamos lá, votação uma votação. pelo secretário interino, senhor Evandro Augusto Severino. Pode. Aguinaldo Lúcio dos Santos. Eu voto no Jean para vice-presidente. Alexandre Fernandes Silva. Alexandre Fernandes Silva. Não tá dando para ouvir, não. Boa tarde a todos. Está me ouvindo agora? Não, Tá. Como é o único candidato que tem como vice-presidente, vou estar votando no Jean porque ele também deve uma satisfação à sociedade. Porque ele saiu da mesa, agora está retornando à mesa. Ele tem que dar uma coisa para a sociedade, por isso tudo está saindo nas redes sociais. Então eu vou votar nele e ele corresponde ao meu voto que possa dar essa resposta à sociedade. Evandro Augusto Zeferino, estou apoiando o Jean aí para vice-presidente. Trabalhou comigo durante algum tempo, durante o tempo que eu fui presidente, fez um belíssimo trabalho ao meu lado. Estava fazendo também um bom acompanhamento aí na mesa diretora atual e eu estou apoiando ele aí para vice-presidente. Hugo Pérez Magalhães. Boa tarde a todos. Acompanhando o raciocínio aí do vereador Alexandre Fernandes, essa saída repentina tanto do Paulo Henrique da Cruz como do vereador Jean, a sociedade de Raposa estão voltando porque com certeza querem explicar ao povo raposense que de fato os tirou, né? Que senão não teriam motivo para voltar. Então, no sentido de que tudo seja esclarecido e passado a limpo, tem o meu apoio. Voto a favor. Jean Aparecido Cristino. Jean Aparecido Cristino. Opa, estou aqui, abre o áudio. Estão ouvindo aí, né? Sim. Eu posso ouvir meu nome mesmo, né? Mais uma vez, voltando para a mesa aí, em questão está fazendo a função de como
legislativo aí, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E o motivo do meu afastamento como secretário foi mais por coisas pessoais mesmo, e voltando à questão aí de estar honrando com a mesa diretora aí também, os 3 anos que eu trabalhei profundamente aí com o Evandro, como presidente principalmente, sabe que a gente fez um trabalho muito sério, muito justo e muito transparente. E não diferente até agora também, que vem fazendo o Zezé aí até então. A questão do meu afastamento lá atrás foi porque houve um mandato de 2 anos, e nesses 2 anos houve uma eleição para uma nova mesa diretora, onde tivemos outros candidatos, né? Após a votação. Esse é o link. Ao lado do Wi-Fi, felizmente cai toda hora. Vamos ver que hora que retorna. E isso daí, o meu problema pessoal que estava me atrapalhando, eu saí fora um tempo e agora estou retornando como vice-presidente, uma vez que eu não posso me candidatar como secretário, como eu já tinha falado, né? E estamos aí, votam em mim, e agradeço àqueles todos que estão me dando mais uma força aí, que está voltando para a mesa. Obrigado, Jean. Muito bem. José Geraldo Matias. Mais uma vez eu agradeço a discussão do Jean. E como secretário foi muito bom. E eu tenho certeza que como vice-presidente vai ser melhor ainda. Obrigado, meu voto é de Jean, a princípio Cristina. Leonardo Silveira Soares. Eu voto em Jean. Aí. Paulo Henrique da Cruz. Voto em Jean. Ótimo. Jean. Rafael Gonçalves Costa. Jean. É isso aí, presidente. Obrigado. Obrigado, Jean. Obrigado a vocês também, gente. Proclamo o senhor Jean Aparecido Cristino como vice-presidente da Câmara Municipal de Raposo e convido a assumir imediatamente seu lugar à mesa. E nesse momento, Jean, você vai assumir a vice-presidência da Câmara. E eu agradeço ao senhor Leonardo Silveira Soares por ter ocupado como o meu vice-presidente interino. Obrigado, Leonardo. Leonardo? Por lado, senhor presidente. Tamo junto. Apresentação dos candidatos ao cargo de secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Raposo. Comunico aos demais que o vereador Paulo Henrique da Cruz se inscreveu verbalmente como procurador para o cargo de secretário. Há mais algum vereador que tenha interesse em se candidatar ao referido cargo? Abro a palavra para quem quiser se manifestar por 5 minutos. Gostaria de ouvir a palavra do candidato Paulo Henrique da Cruz, por favor, se manifestar. Tem nada a declarar não, senhor presidente. Tranquilo. Ô Paulo, eu agradeço, eu estou muito feliz com a sua volta à mesa, viu? Tranquilo. Eu fiquei muito triste com a sua saída de vice-presidente, mas agora eu vou ter você na minha companhia de novo. Então, de coração, estou muito feliz com a sua presença, ok? Beleza, senhor presidente. Eu tenho certeza que nós vamos continuar o nosso trabalho como a gente, né, esse resto de mandato, se Deus quiser. Beleza. Ok, obrigado, viu? Nossa. Chamada nominal para votação pelo secretário interino, Evandro Augusto Zeferino.
Professor Evandro. Aguinaldo Luz dos Santos. Eu voto no Paulo Henrique para secretário. Alexandre Fernando Silva. Como é o único também para secretário, do voto é para o Paulinho Salom. E também vou fazer a mesma coisa, as mesmas palavras que eu falei para o vereador Jean. Deve uma satisfação à sociedade sobre os motivos das votos fiscais que está saindo nas redes sociais. Eu espero que ele corresponda para que ele vote para a mesa. Como ontem eu tive o prazer de conversar com ele depois da Câmara, eu espero que o que a gente conversou tal possa ser cumprido. Muito bem. Evandro Augusto Zeferino, eu voto no Paulinho. Tamo junto, Paulinho. Hugo Pérez Magalhães. Lembrando aqui, o Paulinho, o Jean e eu estamos desenvolvendo um trabalho aí em relação, né, a notas fiscais e empenhos, e espero que Paulinho, com essa força aí na mesa aí novamente, ele possa dar continuidade e levar a resposta que o povo de Raposa tanto precisa saber, né? Porque não tem motivo para sair e voltar se não for o interesse de passar as coisas limpo. Nós estamos precisando disso, né? Política está toda tumultuada e o povo que é o dono de tudo, o povo que tem, né, que paga nossos salários, precisa de resposta. Precisamos disso aí. Conta com o meu apoio aí e o meu voto. Jean Aparecido Cristino. Paulinho. José Geraldo Matias. Mais uma vez, Paulinho, muito obrigado pela sua presença como secretário. Meu voto é seu, filho. Obrigado. Leonardo Silveira Soares. Voto no Paulinho para secretário. Paulo Henrique da Cruz. Votar em mim mesmo. Rafael Gonçalves Costa. Paulinho, secretário. É isso aí, presidente. Proclamo o senhor Paulo Henrique da Cruz como secretário da Câmara Municipal de Raposa. Nesse momento, haja vista que não tínhamos conhecimento do resultado da presente eleição, autoriza o vereador Evandro Augusto Zeferino a continuar como secretário nessa reunião. Os projetos que vão ser votados hoje estão todos com o senhor Evandro. Hoje. Entenderam, seus vereadores? Tudo correto, presidente. Então vamos dar continuidade, então. Apresentação de requerimentos. Requerimento número 23/2020, de autoria do vereador Jean Aparecido Cristino, que fará a sua apresentação. Por favor, senhor Jean. Tá. O meu requerimento, ele vem em prol da vereador da Câmara Municipal de Raposa, uso de minhas prerrogativas e atribuições, vem por meio desse ofício solicitar à Copasa informações sobre o destino da rede de captação de esgoto que fica no bairro Vila Bela. Feito, presidente. Obrigado, Jean. Requerimento número 024/2020, de autoria do vereador Evandro Augusto Zeferino, que fará a sua apresentação. Por favor, senhor Evandro. Senhor presidente, eu solicito que, após aprovado pela Câmara, seja enviada uma solicitação para o prefeito municipal e os secretários de saúde para que o mesmo estenda o trabalho da barreira sanitária para os dias de semana também, que está acontecendo todos os finais de semana. Seria interessante que pelo menos mais uns 2 dias da semana o secretário e o prefeito estendessem para que acontecesse também, que tem dado uma repercussão muito boa. Requerimento número 25/2020, de autoria do
vereador Jean Aparecido, apresentação. Ô, Jean. Tá. Senhor presidente, é um requerimento verbal. Senhor presidente, requerimento verbal. Tá. Paulo. Alexandre, né, Alexandre? Isso, tem um reservado, obrigado. E o... Qual outro? Rafael? Ok, Rafael. Pode continuar. Jean, por favor. Eu, Jean Aparecido Cristina, vereador da Câmara Municipal de após o uso de minhas prerrogativas e atribuições, venho pelo presente requerer, após a aprovação em plenário, para que envie um ofício à Copasa solicitando informações sobre o abastecimento de água no bairro, que fica no ponto de vista, no final do bairro, né, próximo das caçampas em diante. Requerimento número 26/2020, de autoria do vereador Hugo Pérez Magalhães, que fará sua apresentação. Solicito que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, a fim de que o município faça convênio com o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, criando assim a Brigada Municipal para prevenção e combate a incêndio e atendimento a emergências. Requerimento número 27/2020, de autoria do vereador Hugo Pérez Magalhães, que fará sua apresentação. Por favor, senhor Hugo. Requer a mesa diretora envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, observando leis existentes e, caso possa, forneça vale gás e cesta básicas como medida de apoio às famílias raposenses de baixa renda e de famílias que estejam passando por dificuldades financeiras em função da pandemia do Covid-19. Discussão e votação. Não, desculpa, é o requerimento verbal do senhor Paulo da Cruz. Senhor Paulo, por favor. Requerimento verbal aqui é que a casa cumprisse com o regimento interno, no inciso 1 do artigo 82. O senhor quer repetir, por favor, para mim, senhor Paulo? É que a casa cumprisse com o regimento interno, o inciso 1 do artigo 82. Ok. O seu requerimento, senhor Alexandre, por favor. Boa tarde novamente a todos. Tenta que envie um ofício ao secretário municipal de saúde, junto ao prefeito Sérgio Soares, para que possa distribuição de pessoas carentes, pessoas que não têm condições, porque hoje na rua, depois eu vou fazer justificativo, você vê várias pessoas que estão sem usar máscara. Então, depois eu vou justificativo. O senhor Rafael, por favor, seu requerimento. Presidente, requerimento. Boa tarde a todos os colegas novamente. Boa tarde. Do jurídico. Solicitar que seja enviado convite para uma reunião especial no modo online, igual nós estamos realizando essa aqui, com o nosso querido secretário de Saúde, o Alexandre, para trazer para a gente esse panorama, né? Anteontem 100 dias aí, né? Desde do início da quarentena, e para a gente ter uma dimensão de como que nossa cidade está, infelizmente, né? Tivemos aí 2 óbitos, e que ele traga essas informações, mesmo para a gente ter uma discussão, visto aquela reunião que ocorreu na quadra da Escola Municipal da Guarimpa, que foi muito positiva, até mesmo para a gente, como representante,
popular, saber como trazer algum acréscimo, né, a esse combate do Covid-19. Tenho dito. Colocasse parte aí, o exercício de parecer, colocasse em duas votações em todos os projetos consultados a novos vereadores aí nesse momento. Eu vou submeter ao plenário. O senhor levante, por favor. Um minutinho, por gentileza. Ok. Aguinaldo Lúcio dos Santos. Só para esclarecimento, o pedido do Leonardo deve se referir aos projetos que o Paulo pediu vista, não é isso, Leonardo? Correto. Tem mais algum projeto, doutora? Pudesse enumerar para nós ou citar os títulos do projeto, acho que seria bom. Mas eu... Então, todos os projetos já estão na pauta. São esses projetos que estão na pauta. Não há nenhum projeto novo, não. É o projeto que o Paulinho pediu vista na última reunião, pastor. Exatamente. Ok. Mas tem como o secretário que está agora querendo estar lendo para a gente os projetos? Tem gente que está assistindo a reunião e precisa saber. Olha, se Tá, ele pode ler no momento da votação, vereador. Tá. Mas Porque agora é só se vai ter a dispensa do intertítulo e do parecer. Mas no momento da discussão e votação, o vereador secretário pode fazer a leitura dos projetos. Favorável, viu? Vou chamar para votar, sou favorável. Alexandre Fernandes Silva. Alexandre Fernandes Silva. Favorável. Evandro Augusto Zeferino, favorável. Hugo Pérez Magalhães. Jean Aparecido Cristino. Aprovado. Geraldo Matias. Eu não gosto, não, secretário. Ótimo. Leonardo Silveira Soares. aprovando. Paulo Henrique da Cruz. Pronto. Rafael Gonçalves Costa. Favorável. Aprovado por 8 votos. Aprovado por 8 votos. Aprovado por 8 votos. Obrigado, Evandro. Ah, tá. Projeto de lei número 9, seja número 09/2020, que proíbe a cobrança de tarifa do serviço de tratamento de esgotamento sanitário pela Companhia de Tratamento de Minas Gerais, Copasa, no município de Raposa, e das outras providências. Autoria do vereador Hugo Pérez Magalhães. Em discussão. Em votação, em duas votações. Primeira votação. Por favor, senhor secretário. Aguinaldo Lúcio dos Santos. É um projeto muito bom do nosso nobre colega Hugo vereador. E se esse projeto for consumado na sua prática, vai ser muito importante para ajudar a gente a resolver essa questão dentro do nosso município, que é bem complexo. Então, eu voto favorável ao projeto. Alexandre Fernandes Silva. Aprovado o projeto. Evandro Augusto Zeferino. O projeto do vereador ele chegou em boa hora. Eu gostaria até de estar aproveitando o momento. Eu entrei com requerimento na última reunião que nós conseguimos levar até o final. Que a Copasa suspendesse a cobrança aqui no bairro do Galo, uma vez que as redes dela estão todas destruídas, foram destruídas no período da
chuva. E mesmo assim eles continuam cobrando a mesma coisa. Eu não sei, até estou tentando perguntar aí se a Copasa respondeu o requerimento. Depois vocês me dão um toque aí se ele respondeu. Mas eu estou provando o requerimento aqui do vereador. Hugo Pérez Magalhães. Só para falar, é um projeto de lei, tem o meu aprove. Jean Aparecido Cristino. Aprovado. Leonardo Silveira Soares. Aprovado. Paulo Henrique da Cruz. Aprovado. Rafael Gonçalves Costa. Parabenizar o colega Hugo pelo projeto. Tem meu aprovo. Aprovado por 8 votos. Em segunda votação, projeto de lei número 909/2020, que proíbe a cobrança de tarifa do serviço de esgotamento sanitário pela Companhia de Tratamento de Minas Gerais, Copasa, no município de Raposa, nas outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, Aguinaldo Lúcio dos Santos. Aprovado. Hector Fernandes Silva. Aprovado. Evandro Augusto Zeferino, aprovado. Hugo Pérez Magalhães. Eu aprovo. Jean Aparecido Cristino. Aprovado. Leonardo Silveira Soares. aprovado. Paulo Henrique da Cruz. Eu aprovo. Rafael Gonçalves Costa. Aprovado. Aprovado por 8 votos. Senhor presidente, Discussão e votação. pelo uso da Alguém palavra, quer falar alguma coisa? pelo uso da palavra, Senhor Hugo, sim, por favor. eu gostaria que o senhor consultasse o plenário, já que praticamente a gente vai entrar em recesso, né, parlamentar, sobre um projeto de lei que eu acho que é de suma importância, que eu protocolei no ano passado, sobre a revogação da lei sobre subsídio de vereadores, no intuito de poder consertar aí, né, tá na justiça, talvez mais tarde possamos pagar aí por isso, e o intuito é revogar essa lei para que a próxima legislatura todo mundo entre ok. Eu peço que eu consulte o plenário para votar esse projeto de lei também de uma vez. Vou passar a palavra para nosso advogado aqui da Câmara, por favor. Por favor, senhora Leila. Boa tarde, vereador. Esse projeto, ele está com a comissão porque, juridicamente falando, já existe uma ação na justiça sobre a legalidade ou não dessa lei. Então, ele ainda não foi analisado, porque, juridicamente, ele está em decisão lá de cima, né, da justiça, que é o superior a gente, para que esse projeto seja analisado ou não dentro da Câmara. Mesmo assim, senhor Vocês presidente, ouviram? eu ouvi, eu gostaria que fosse colocado em plenário, uma vez que e a gente tem autonomia para poder consertar isso aí, como poder independente a gente pode consertar. Então só peço por gentileza que leve ao plenário. A gente pode, então, se o presidente autorizar, se vocês votarem, como o projeto está aqui dentro da casa, a gente pode fazer a leitura do parecer da comissão. Fala o que você está falando, que eu não estou entendendo. Só um momentinho, por favor. Conversando com a Silvane, voltei. Na verdade, a comissão já se reuniu e já fez a decisão sobre a ilegalidade do processo. Entretanto, o parecer não está pronto, mas isso não impede do presidente que coloquei ele para votar. Deixando claro para vocês que impede o parecer não está pronto, o parecer da comissão é pela reprovação do projeto.
já que a comissão deu o parecer dela, eu não posso colocar esse projeto em votação hoje, não, meu vereador. Não, A comissão já deu o parecer dela. Não, eu não é porque eu não recebi parecer, apesar de 6 meses aí o prazo ter esgotado, e matéria semelhante em outras câmaras, eles revogam essa lei com o pedido de vereador, mesma coisa. Como eu não tomei conhecimento do parecer, né, 6 meses, e outras câmaras fazem isso com o parecer favorável, ato que o próprio administrativo, o próprio setor legislativo pode tomar e revogar. Eu acho que a gente tem que consertar, porque isso, além de nos trazer prejuízo, pode levar prejuízo para as próximas legislaturas aí. O vereador, você não tem conhecimento ainda do parecer, porque as comissões não estão reunindo, né? Como é de conhecimento de todos, a gente está trabalhando em regime de plantão. Nenhuma comissão se predispôs ainda a fazer uma reunião virtual de comissão. Então, já tem mais de 2 meses que não há reunião de comissão e por isso que nenhum projeto entrou na pauta até hoje, porque nenhuma comissão se reuniu. Não, mas eu estou lembrando que o projeto foi do ano passado. Extrapolou todo o prazo da comissão, que é no máximo 60 dias. Tudo bem, mas aí você vai cobrar do presidente da comissão, porque a comissão não reuniu. Então, eu estou pedindo para colocar, para consultar o plenário. Aí fica a cargo do presidente, a decisão vereador, do presidente. Mas eu não posso colocar isso no plenário hoje, não. Ok? Vou passar para o segundo projeto. Projeto de lei número 10/2020, que dispõe sobre a mudança de localização da Escola Municipal Sônia Sabarense Martins e acresce as suas dependências a quadras poliesportivas Quantipar. Autoria do Poder Executivo. Em primeira discussão, em primeira votação, Aguinaldo Lúcio dos Santos. Vou votar a favor desse projeto. Estive conversando com o prefeito. Um projeto que todo mundo sabe da escola, né? Que Novas foi construída. Está com uma fachada muito bonito, né? A fachada e as instalações lá. Então é um projeto de transferência que abrange também, né? É um projeto de lá, sempre direto aquela quadra ficar aberta, sem um apoio. Então, parece que uma interação boa da escola com a comunidade. Um projeto belíssimo que eu estou aprovando. Alexandre Fernando Silva. Eu aprovo esse projeto. Evandro Augusto Zeferino, eu aprovo. Hugo Pérez Magalhães. Tem o meu aprove. Jean Aparecido Cristina. Jean Aparecido Cristina. Leonardo Silveira Soares. Meu nome é agora. Aprova o projeto. Aprovado o projeto. Espera um minutinho só, Jean. Ô, Jean, você aprova o projeto? Leonardo Silveira Soares, então. Aprovado. Paulo Henrique da Cruz. Eu aprovo. Rafael Gonçalves Costa. Aprovado. Ali bem, presidente. Jean. Eu aprovo o projeto, viu? Ah, tá ok. Obrigado, viu? Porque o áudio vai sair muito ruim para mim. Beleza, obrigado. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 10/2020, que dispõe sobre a mudança de localização da Escola Municipal Sônia Sabarense Martins e acresce às suas dependências a quadra poliesportiva Potiguar. Autoria do Poder Executivo. Em segunda discussão e votação. Por favor, senhor Evandro. Aguinaldo Lúcio dos Santos.
Aprovado. Alexandre Fernandes Silva. Aprovado. Evandro Augusto Zeferino, aprovado. Hugo Pérez Magalhães. Eu aprovo. Jean Aparecido Cristino. Aí o Jean tá. Aprovado. Leonardo Silveira Soares. Aprovadíssimo. Paulo Henrique da Cruz. Aprovado. Rafael Gonçalves Costa. Aprovado. Aprovado por 8 votos. Em segunda discussão e votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 11/2020. Senhor presidente, pelo uso da palavra. Uma hora importante a internet cai. Porque a LDO e cada vereador recebeu uma cópia encadernada, tudo direitinho. Pelo uso da palavra. Hugo Pérez Obrigado. Magalhães. Pelo uso da palavra. Concedido. A minha rede caiu aqui, eu não pude pegar o que foi falado, mas só peguei aqui o finalzinho sobre eu ter recebido a lei de diretriz orçamentária. E a minha dúvida é o seguinte, eu dei uma olhada nela aqui, eu estava querendo saber aí, se no anexo, como eu não consegui encontrar aqui, veio a ata de realização de audiência pública. Mais uma vez, na hora que tem que... E foi por isso que não teve a realização da audiência pública, que normalmente é realizada em abril, e esse ano não teve como ser realizado. Minha internet caiu novamente aqui. Porque... Vereador, Oi, realmente, está me ouvindo? estou... Não foi realizada a audiência pública esse ano, né? A gente tem ciência de todos os anos a gente participou. Entretanto, esse ano com a pandemia, não foi possível realizar a audiência pública. Até por regulamento dos outros órgãos. Mas tem um documento dentro da LDO com essa justificativa. Só queria fazer o meu à parte aqui o seguinte, outras câmaras pelo Brasil inteiro realizou de modo virtual. E tem uma lei complementar, número 101 de 4 de maio de 2000, que fala que a transparência será assegurada também mediante, inciso 1º, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então fica aí o meu pedido aí, para a gente votar enxuta aí, que a comissão pertinente aí realize essa audiência pública. É uma lei, né, e meios, como nós estamos falando aqui, nossas reuniões via virtual, que tem essa audiência pública também, que ela aconteça. Vereador, eu queria deixar bem claro que não compete a gente do Legislativo a realização dessa audiência pública. Várias câmaras municipais estão fazendo. Senhores, eu posso falar rapidinho? Por favor, Silvânia.
Obrigada. Na verdade, essa questão de audiências públicas virtuais ainda não está autorizada no nosso país. Tá? Já existe, né, alguns pedidos, já está em trâmite, mas não há nada autorizado ou verificando a autenticidade desse tipo de reunião. Então, infelizmente também, não é só fazer uma reunião se logo depois a autenticidade dela não for considerada válida, porque ainda está no nosso país. Então fica o meu pedido. Só isso, obrigada. Fica o meu pedido aí, que esse projeto seja retirado de pauta e que vocês consultem o Ministério Público aí com o parecer deles, entendeu? Os vereadores já aprovaram todos os projetos, a insistência de parecer, ok? Eu preciso já. Inclusive você. Senhor Evandro, continua a votação, por favor. Mas o Hugo não votou. Repete o nome dele de novo, pergunta se ele vai votar, se ele vota a favor, contra. Magalhães. Hugo Pérez Magalhães. Seu voto. Como eu disse aqui, né, caiu 2 vezes o meu sinal aqui, então nem vi que estava na hora da votação, não. E ante ao exposto aí que eu coloquei aqui, vendo, né, em outras câmaras aí, outras cidades, reuniões, audiências públicas acontecendo normalmente, eu estou abstendo meu voto. Jean Aparecido Cristino. Aprovado. Leonardo Silveira Soares. Aprovado. Paulo Henrique da Cruz. Eu aprovo. Rafael Gonçalves Costa. Aprovado. Alito aí, presidente. Aprovado por 7 votos. Em segunda votação, discussão, projeto de lei número 10/2020, que dispõe sobre a mudança de localização. Desculpa, senhores, desculpa. Esse projeto já foi aprovado já. O projeto de lei número 11/2020, que estabelece diretrizes gerais. Não, é segunda discussão. Projeto de lei número 11/2020, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício 2021, das outras providências. Em segunda discussão e em segunda votação. Aguinaldo Luz dos Santos. Aprovado. Alexandre Fernandes Silva. Boa tarde novamente a todos. A do jurídico aqui, que eu tenho um jurídico que é a assessoria para mim, então eu vou também ser desse voto aqui desse projeto. Eu voto com o vereador. Evandro Augusto Zeferino, aprovado. Hugo Pérez Magalhães. Diante da falta do cumprimento aí da legislação vigente, aí eu estou abstendo do voto. Jean Aparecido Cristino. Leonardo Silveira Soares. Aprovado. Paulo Henrique da Cruz. Eu aprovo. Rafael Gonçalves Costa. Aprovado. Aprovado por 6 votos. Obrigado, Ivan. Aprovado. Projeto de lei número 12/2020, que autoriza a concessão de subvenção de despósito de Raposo, no exercício 2020. Autoriza o Poder Executivo. Em primeira discussão, em primeira votação, Aguinaldo Lúcio dos Santos. Aprovado. Alexandre Fernandes Silva. Aprovado. Evandro Augusto Zeferino, aprovado. Hugo Pérez Magalhães. Tema aprove. Jean Aparecido
Aprovado. Paulo Henrique da Cruz. Uma vez que eu estava com esse projeto em mãos, o plano de trabalho dele não veio, uma vez que está na pandemia também, e esse ano, pelo jeito, não vai ter esporte no nosso município, como não haverá aula e tudo. Um dinheiro que poderia ter revertido ele na saúde. Eu reprovo o projeto. Rafael Gonçalves Costa. Esse é o projeto do Hugo? Não. Subvenção. Qual, Paulinho? Subvenção. Subvenção para? A Liga. Ah, da Liga. Tá. Eu não consegui escutar a apresentação, vocês me desculpem aí. Eu vou. Duas votações, né? Eu vou abster aqui. Ô, senhor presidente, se pudesse ler só o começo dele aí na apresentação, não estava escutando. Na segunda votação. Na segunda votação. Está na sua ata, é o projeto de lei número 12/2020. Está na sua pauta aí, ué. Tá bom. Eu pedi até para me enviar digital aqui para ficar mais fácil de eu ver. Eu recebi ela por escrito aqui, mas tudo bem. Pode continuar aí, senhor presidente. Aprovado por 6 votos. Tá com problema também. Hugo Pedro Magalhães. Tá caindo toda hora aqui, voltou novamente. Pelo exposto aí pelo nobre vereador e Paulo Henrique da Cruz, na falta do plano de trabalho, eu vou me abster. Jean Aparecido Cristina. Seu Jean, por favor. Tá travada a tela dele. O Vivaldo está chegando notificado. Como eu estava colocando esse projeto, digital, estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Estão me ouvindo aí? Tô. Estão me vendo? Continua, seu Jean. Tá travando a internet dele, presidente. Dando pra escutar. Jean. Ele caiu. Só um momentinho. Jean, por favor. Não? A votação. Tá. O time não aprova esse Bruno, tá embaixo? projeto, o time
da Liga Masculina, eles receber. Estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ei, eu preciso saber se estão me ouvindo. Tá. O motivo de uma. Como eu venho falando, eu tive durante essa semana com o presidente da Liga, né, o Marco Lima, buscando por ele me explicar o motivo de estar recebendo um ano em que tem uma pandemia e o morte está parado em nosso aí. Aí o que acontece? A justificativa dele é que devido também. Só um momentinho, Jean. Para, desativa seu microfone. Pode continuar, Jean. Estão ouvindo? Estou ouvindo. Não, mas eu tenho que votar. Aí, pastor, tá dando para te ouvir, pode ficar tranquilo. Tá me ouvindo? Não. Não, então tudo bem. Sim. O Jean tá falando. Minha tela travou tudo aqui, eu não consigo abrir o microfone, então vamos em frente. Desculpa aí. Então, o que acontece? Segundo o Marcolino, eu fiquei preocupado com essa área da Liga, porque eu jogo campeonato, eu participo de esporte, né? O Paulo em Raposo, ele é muito rico para os jovens, também alguns veteranos que gostam. Então, o que acontece? Conversando com ele, ele falou, olha, Jean, realmente o campeonato não existe, mas também a gente passou por uma enchente no município, a gente tem alguns campos de Raposo, alguns clubes que são registrados na Liga, que precisam de assistência, e a gente vai estar contribuindo também, dar suporte a eles todos, né? Então, assim, devido a não ter futebol por causa da pandemia, a gente tem que lembrar também que nós passamos um período de cheias, né? Enchente, onde houve muita perdas. E também a Liga de Raposo hoje, para ela se manter, ela precisa de recursos, para ela estar ligada à CBF, né? Nos outros órgãos, ao acima do nosso município. Então, isso daí, querendo ou não, eu vi que é de super importância para o nosso esporte, né? Independente de não ter o campeonato, mas liga um caixa para que possa dar assistência desses clubes que sofreu com as cheias, enchentes, né? E aí, o meu voto é favorável. Leonardo Silveira Soares. Olá. Paulo Henrique da Cruz. A explanação do vereador Jean aí foi boa, mas no entudo a Liga poderia ter colocado plano de trabalho com o que destino ia dar esse dinheiro, uma vez que não terá evento esportivo este ano no nosso município. Poderia ter colocado o plano de trabalho. Eu reprovo o projeto. Rafael, por favor. Tá escutando? Sim. Agradecer a explanação do Jean e aprovado. Voto aprovado. Aprovado por 6 votos. Projeto de lei... Senhor presidente, pelo uso da palavra. Pode. Esse projeto de lei complementar aí, eu estou pedindo para colocar uma emenda nele aí no parágrafo 2º do artigo 1º, mudando o tempo de 5 anos para 2 anos prorrogados pelo mesmo período, que dá dentro da gestão municipal. Presidente, não cabe emenda no projeto agora, não. A emenda é antes da... Como ele foi pedido... Senhor presidente, não cabe emenda, não. Não cabe emenda, mas... Não cabe emenda. Eu peço que consultem aí até a hora do pedido de emenda. Por favor, senhor analista, por favor. Essa palavra. Já começou as votações, já começou as votações, vereador. Quando... Já começou as votações, vereador. Você teria que ter pedido no início. Não, até antes de anunciar a votação do projeto. Antes de anunciar desse, eu pedi, ué. Antes de começar a segunda parte, vereador.
Se olhar no regimento interno, é até antes da votação do projeto, não fala parte, não. Até antes de se iniciar a segunda parte, com as votações do projeto, pode ser incluída emenda em algum parecer. Tá, só que esse projeto não foi ainda apresentado, não? Foi apresentado na última reunião, inclusive estava com o senhor Paulinho, que ele pediu vista. Tá, Ele foi apresentado. senhor presidente. Concedido. Tá, eu gostaria de ler esse projeto para a gente, por favor, senhor. Não entendi, não. Vou repetir só um minutinho. Senhor presidente, por ordem, eu gostaria que o secretário que está interino pudesse ler esse projeto aí, que vai ser posto em votação agora. Então, eu poderia para ele que possa ler ele para a gente. Senhor Evandro, por favor. Senhor Evandro. É projeto de lei complementar número 01/2020. Você poderia ler para nós, por favor? Vou iniciar. Projeto de lei complementar de número 01 de 8 de 6 de 2020. Autoriza a permissão de uso de 2 salas de 20 metros quadrados cada uma, situadas na Avenida Manuel Pedro dos Santos, plataforma de embarque e desembarque da rodoviária do município de Raposos e da outras providências. Prefeito municipal. Que a Câmara Municipal de Raposa aprova e eu sanciono a seguinte lei. Fica para o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a permissão de uso de título precário, mediante processo licitatório para uso das dependências de 2 salas de 20 metros quadrados cada uma, vocês estão me ouvindo? Não, tá falhando. Falho parou nos 20 metros quadrados. Eu vou continuar aqui, porque o telefone tocou e interrompeu a reunião. Vou continuar Tá aqui. ok. Cada uma situada na avenida, 20 metros quadrados cada uma, situada na Avenida Manuel Pedro dos Santos, plataforma de embarque e desembarque da rodoviária municipal. Inciso primeiro, a permissão de uso descrito no caput deste artigo destinar-se-á à exploração de uma sala, loja, para implantação do serviço de lanchonete e a outra para implantação de loja para serviço de conveniência, mediante processo licitatório de conformidade com a lei de número 8666/93 e lei 8.987/95. Segundo, a permissão será a título oneroso prorrogável uma única vez por igual período. Fica o período inicial ou de prorrogação da permissão de uso previsto nessa lei. Fim do período inicial ou de prorrogação da permissão de uso previsto nesta lei, reverterão ao patrimônio municipal, sem quaisquer ônus ou indenização, não só a posse do imóvel, nelas construídas. Artigo 2º. Os requisitos para instalação, manutenção e conservação dos imóveis públicos na exploração serão dispostos no edital ou em regulamento próprio, obedecendo à legislação em vigor. Artigo 3º. A exploração dos imóveis públicos, e fiscalização do poder público, incluindo aos que executarem a sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. Artigo 4º. As permissionárias
incumbirá todos os encargos sociais referentes ao pessoal por elas empregado, para atender as finalidades do empreendimento, cabendo-lhe ainda exclusivo prejuízos causados ao poder público, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização excedida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá, a qualquer tempo, intervir na permissão com o fim de assegurar a adequação da exploração condições naturais regulamentadas e legal pertinente. Artigo 6º. A permissão ortogada nesta licitação é personalíssima, temporária, onerosa, precária, inapenável, incomunicável, impenhorável e é vedada a subpermissão. Artigo 7º. A qualquer tempo, o Executivo Municipal poderá cassar a permissão ortogada desde que comprovado o descumprimento das obrigações determinadas nesta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Raposos, 4 de junho de 2020. Sérgio Silveira Soares, prefeito municipal. Está lido aí, presidente? Obrigado, secretário. Eu quero fazer o... Concedido, Rafael. Hugo, posso falar? Pode. Pode falar. Tá. Só para colocar que na oportunidade da última reunião presencial lá na PAI, eu havia sinalizado o mesmo assunto que o Hugo trouxe aí agora. Não cheguei a um número, né? Foi uma conversa que a gente teve assim e coloquei. Esse prazo, né? Não sei, talvez 3 anos, 5 anos, porque na leitura, quando a gente está lendo o projeto, como eu estava interinamente, né, secretário, e a apresentação do projeto. Então, assim, não sei, né, se é legal, a leitura já colocou a situação, eu não estou falando da possibilidade da emenda agora, eu estou falando do conteúdo que é interessante o que o Hugo traz, porque na oportunidade lá, eu fui uma pessoa que conversei com ele sobre isso, se a gente conseguia colocar esse prazo um pouco menor para ficar dentro de um mandato, né? Pensando isso a longo prazo. É uma contribuição que eu estou trazendo, só isso. Pela parte, Rafael. Lembrando, né, que o vereador Paulo Henrique da Cruz, ele pediu vistas e ninguém mais teve acesso a esse projeto. E de posse aqui do nosso regimento interno, o artigo 242 fala que a emenda será admitida se pertinente à matéria contida na proposição principal, se incidente sobre só um dispositivo, a não ser que se trate de matéria correlata, de maneira que a modificação de um envolva se alterar outros dispositivos. Então, aqui não está falando de tempo, não. Acho que a gente estava falando de tempo de pedido de vista. A emenda, quando ela fala que será admitida aqui, não fala sobre tempo. Então eu peço aí que os nobres colegas avaliem aí a emenda que eu coloquei. Respeitando o nosso, né, regimento interno. Já passou o prazo, vereador, mais uma vez. Não está falando de prazo ali não. Estou lendo para Vossa Excelência e para os demais vereadores. Alô, você me ligou aqui, Evandro? Quem está falando? Evandro, você está... Em primeira votação... Senhor Evandro, por favor. Lavou. Consulta o plenário aí sobre a minha emenda. Aguinaldo Luz dos Santos. Aprovado. Alexandre Fernando Silva. Boa tarde novamente, senhor presidente.
esse projeto, porque o que acontece é o seguinte: a gente tem várias repartições da prefeitura do município que paga aluguel. Várias prefeituras que estão cortando custo. Então, o que acontece? A gente vai ter espaço para oferecer para o banco aqui da cidade, ou levar alguma secretaria para essas duas salas. Então, eu reprovo esse projeto, presidente. Evandro Augusto Zeferino, estou aprovando. Hugo Pérez Magalhães. Eu fico triste aí que mesmo usando do regimento interno, né, os colegas aí não se manifestam a favor de forma alguma a respeito do pedido da emenda aí, colocam para votar, ninguém olha aí forças, né, de acordo com o regimento, não de acordo com o vereador Hugo, que está tentando usar só o regimento interno. Eu acho que o prazo de 5 anos podendo ser renovado por mais 5 é quase que praticamente uma perpetuação aí do serviço prestado. Então, assim, diante, né, de não colocar as coisas que eu peço para o plenário se manifestar, o que deixa a gente triste, né, indignado com essa situação que vem acontecendo aí, e esse prazo longínquo aí, eu estou reprovando o projeto. Aparecido Cristino. Seu Jean, por favor. Aprovado. Leonardo Silveira Soares. Eu gostaria aí de manifestar e colocar para os demais vereadores mais um ganho do município, essas duas salas que vêm de encontro aí com o prefeito Paulo. São duas salas que vão ser licitadas, que vai dar aí oportunidade para um trabalhador, e não para um aluguel que está pagando. A pessoa vai pagar para estar naquele estabelecimento. Então, eu estou aprovando o projeto. Walter Henrique da Cruz. Walter Henrique da Cruz. Aprovo. Rafael Gonçalves Costa. Rafael, Por favor. Eu queria manifestar meu voto favorável, mas gostaria de deixar o convite aí para a gente fazer uma emenda a esse projeto, uma vez sancionado, para alterar esse prazo, reduzir ele, igual muito bem colocou o colega Hugo aí, uma vez que não pôde caber, não coube a emenda no dia de hoje. Aprovado por 6 votos. Em segunda votação e discussão, projeto de lei complementar número 1/2020, que autoriza a permissão de uso de duas salas de 20 metros por 2, cada uma situada na Avenida Manuel Pedro dos Santos, plataforma de embarque e desembarque da rodoviária do município de Raposa. Das outras providências, autoriza o Poder Executivo. Em segunda discussão. Em segunda votação. Aguinaldo Lúcio dos Santos. Aprovado. Alexandre Fernandes Silva. Sobre a situação de, em vez de estar fazendo licitação para estar alugando salas, que poderiam manejar alguma secretaria, alguma repartição da prefeitura, e até mesmo ter esse espaço que o banco vem trazer benefício para o nosso município. Evandro Augusto Zeferino, estou aprovando. Hugo Pérez Magalhães. Eu entendi bem aí a colocação do vereador Leonardo, né, que diz que a prefeitura não terá gasto, ela terá, né, esse recurso, um aluguel para ela, né. A minha questão junto ao projeto, justamente esse tempo que eu acho que é muito longo, que esbarra de uma administração na outra.
Então, por isso, tem aí o meu reprovo. Aprovado. Silveira Soares. Paulo Henrique da Cruz. Tá pronto. Rafael Gonçalves Costa. Diante da situação já explanada aí de uma emenda posterior à sanção, já tem meu apoio. Aprovado por 6 votos. Requerimento número 23, requerendo aprovação em plenário para que seja enviado um ofício à Copag solicitando informações sobre o destino da rede de capacitação de esgoto que fica no bairro Vila Bela. Autoria do vereador Jean Aparecido para a sua justificativa. Por favor, senhor Jean. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde, Jean. No bairro Vila Bela aqui, ó, a rede, ela encontra-se abandonada ou inacabada dessa forma. Os moradores da parte de cima ligou o esgoto, né, que por sinal acredito que a Copag ainda cobra dentro da fábrica, e essa rede ela não tem saída para tratamento, ela é isolada e chegou no ponto que essa rede ela encontra-se hoje pisando cheio aqui no bairro, né? Aí eu gostaria de saber e trazendo esse desconforto todo para a população local. Em discussão. Só parabenizar o colega Jean vereador, atento às questões de saneamento básico. Parabéns, Jean. Obrigado, Rafael. Em votação, os que discordam se manifestem. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 24/2020, requerendo a aprovação do plenário para que seja enviado um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Sérgio Silveira Soares, solicitando ampliação das barreiras sanitárias durante todos os dias de semana. Autoria do vereador Evandro Augusto Severino, que fará sua justificativa. Por favor, senhor Evandro. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que possam estar assistindo a esta reunião, esse final de semana eu pude acompanhar os trabalhos que a Secretaria de Saúde está desenvolvendo logo na entrada do município, referente à barreira sanitária. E cheguei exatamente no momento onde eles estavam desviando um veículo que tinha vindo de Nova ali, para que pudesse fazer uma contraprova, uma vez que estava com a temperatura do corpo alterada. A gente percebe a importância que tem esse trabalho que a Secretaria tem desenvolvendo, e realmente o foco principal é no final de semana, mas durante a semana vê um número de pessoas muito grande também para dentro do município, seja para prestar serviço, para entregar alguma coisa, ou até mesmo para poder circular. Eu julguei que seria de uma importância muito grande que fosse estendido esse trabalho para os dias da semana também. É isso aí. Posso fazer uma parte no... Por favor. Para... E viu, vereador Evandro, pela proposta aí de solicitar que seja feito durante todos os dias. No sábado, por exemplo, eu desci para fazer uma compra no centro de Raposos e uma cidadã, ela me questionou até na questão de acionar a polícia militar, porque tinha várias ciclistas na praça de Raposos e tem aí um decreto proibindo, né? Se essa barreira ela tivesse acontecido, eu acho que durante esse período aí da tarde também, vai evitar muitas que não estão fazendo esse confinamento, saindo com
só quando precisa de sair mesmo. Então, meu parabéns aí. Obrigado. Parabéns, senhor Evandro. Muito bom seu requerimento, viu? Meus parabéns. Em votação, os que discordam se manifestem. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 25/2020, requerendo a aprovação do plenário para que seja enviado um ofício à Copasa solicitando informações sobre água no bairro Vila Bela, na altura da Caçambas, no período da tarde. Autoria do vereador Jean Aparecido Cristino. Para a sua justificativa. Por favor, Jean. Senhor Jean, por favor. Só um minuto, agora sim. A presente solicitação se faz necessária, haja vista que a mangueira de distribuição não está sendo suficiente para atender toda a demanda do bairro. É necessária a realização de uma nova rede para que toda a população do bairro seja atendida. É de suma importância a aceleração desta obra, tendo em vista que todos daquela região pagam pelo fornecimento de água. Então, esse aí é o pedido aí, tá? No final desse bairro, na altura das Caçambas, já vem muitas reclamações que chegam num período certo do dia que o fornecimento de água ele fica praticamente zero. E as pessoas durante a noite, madrugada, volta, né? O bairro ele acaba diminuindo o fluxo com as pessoas dormindo, e aí fica aí o pedido aí. Em discussão. Ele me atrapalhou. Em votação, os que discordam se manifestem. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 26/2020, requerendo a aprovação do plenário para que seja encaminhado ao prefeito o ofício para que, de acordo com as leis existentes, forneça vale gás e cesta básica como medida de apoio a famílias raposenses de baixa renda e de famílias que estejam passando por dificuldade financeira em função da pandemia do Covid-19. Autoria do vereador Hugo Pérez Magalhães, que fará sua justificativa. Por favor, senhor Hugo. As medidas de isolamento social para os que podem ficar em casa são fundamentais para evitar o avanço do coronavírus, doença causada por o vírus chinês aí. Neste momento, muitas pessoas perderam suas fontes de renda e passaram a contar com a ajuda de doações, seja de alimentos, itens de higiene ou financeiras. Pensando nas dificuldades em que várias famílias raposenses estão enfrentando, e se a lei brasileira assim permitir, solicito aos nobres pares a unânime aprovação com posterior encaminhamento do expediente ao prefeito municipal de Raposo para que esse pedido seja atendido. Em discussão. Requerendo a aprovação do plenário para que seja encaminhado o ofício a fim de que o município faça um convênio com o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, criando assim a Brigada Municipal para a prevenção do combate a incêndio e atendimento a emergências. Autoria do vereador Hugo Pérez Magalhães, que fará sua justificativa. Por favor, senhor Hugo. Senhor presidente, só antes, na hora da votação aí, a rede de internet aqui, ela sumiu. O requerimento, ele foi aprovado ou não? Foi aprovado. A justificativa. Ressalto aos nobres pares que no dia 17 de junho do corrente,
foi publicada a resolução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, número 916, que regulamenta a coordenação pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais das brigadas municipais no âmbito do estado de Minas Gerais. E como estamos um pouco distantes dos quartéis do Corpo de Bombeiro Militar, é de suma importância que o município celebre esse acordo, dando assim ao nosso meio ambiente, bem como ao cidadão raposense, uma resposta mais rápida e que às vezes poderia custar até vidas. Ante ao exposto e pensando em encurtar distâncias e levar uma resposta mais rápida para o nosso povo, é que solicita a aprovação deste. Em discussão. Em votação. Os que discordam, se manifestem, por favor. Aprovado por 8 votos. Agora nós temos requerimentos verbais. Primeiro é do senhor Paulo Henrique da Cruz. Por favor, senhor Paulo. Pedido aqui que a casa voltar a cumprir o inciso 1 do artigo 82, uma vez que são atribuições do secretário ter ciência do controle interno da Câmara. Parece que foi repassado ao Marco Aurélio, a voltar ao secretário agora, como eu vou atuar o cargo agora. Eu quero que essas atribuições possam voltar para o secretário, que sou eu no caso. Qual que é o artigo, Paulo? O artigo 82 do inciso 1. É só as atribuições do secretário mesmo, da mesa. Não, sim, eu só queria dar só uma olhada. Quais são as atribuições? Beleza. Inspecionar os trabalhos de secretaria da Câmara e fiscalizar-lhe as despesas. Eu quero falar um pouquinho também sobre isso aí. Olá, presidente. Pega uma tá com ele bons aí, com o seu regimento aqui, para ele dar uma ajuda para gente. Por favor, Peru. O artigo 82, inciso 1º, ao qual o vereador Paulo Henrique... Oi? O inciso 1º reza que é atribuição do secretário inspecionar os trabalhos de secretaria da Câmara e fiscalizar-lhes as despesas. Senhor Jean, por favor. Obrigado, amigo. Senhor Jean. Posso falar? Pode. Eu lembro muito bem quando eu assumi a secretaria, o primeiro ano, conjuntamente com o Evandro, nós fomos até o banco lá, né, fazer um cadastramento lá de senha, de dados, né, como secretário, como presidente, como vice-presidente José Geraldo Matias. Nessa época aí, eu, como secretário, eu lembro que a gente teve uma orientação pelo banco que era, no ponto de vista daquela época, relatar que seria necessário a mesa diretora, secretário, assinar despesas junto com o presidente, uma vez que ele poderia nomear um secretário, né, da casa e fazer essas funções, diminuindo um pouco o fluxo do trabalho, né? Não que você deixando de assinar, você está deixando de fazer algum tipo de fiscalização, pelo contrário, melhora até o desempenho, né? Então, José Geraldo, o Evandro também lembra muito bem disso, e o Paulinho voltando isso daí da forma que ele está pedindo, eu acho também que é interessante, né? Então, assim, nós preferiu por questão de diminuir o fluxo para a gente conseguir atender demandas maiores do município, né? Uma vez que o próprio presidente responde pelos custos juntamente com esse secretário, não muda nada, não quer dizer que o secretário deixou de assinar
ele não deixa também de fazer o papel dele de fiscalização e saber dos gastos da Câmara, né? Então, fica aí as minhas falas aí, que Paulinho está de parabéns, se ele quer voltar para ele, né? Abraçar essa causa aí. Está de parabéns, Paulinho, tem meu apoio aí, tá? E só deixando claro que eu fui 3 anos aí secretário e não deixei de cumprir com o meu dever também, né? E Evandro também, como presidente, fez um excelente trabalho. José Geraldo aí vem fazendo aí. A gente, como Evandro, a gente também vem fazendo o levantamento aí dos custos, dos gastos. E não estamos fugindo de responsabilidade quando nós saímos da mesa, não. Pessoais, e entendo muito bem o que é fiscalizar assim, tá bom? E agora, com essa nova mesa aí, eu apoio aí o Paulinho e estamos juntos aí, todo mundo aí, para fazer uma administração de agora para frente melhor que adiante. Não que a outra era ruim, mas sim que cada vez mais a gente aprecia a aprendizagem, a gente aprecia conhecimento, então a gestão melhora cada vez mais quando a gente toma mais conhecimento das coisas. Fica aí minha fala. Em votação, os que discordam se manifestem, por favor. Aprovado por 8 votos. Requerimento verbal do senhor Alexandre Fernandes Silva, por favor. Boa tarde novamente, senhor presidente. Boa tarde. O requerimento aqui é que encaminha o ofício ao Poder Executivo e ao secretário de Saúde para que ele possa fazer distribuições gratuitas de máscara para a população, aquelas pessoas que não têm condições de ter uma máscara. Você vai na rua, você vê várias pessoas que realmente não têm condições de comprar uma máscara. Tem pessoas sem máscara na rua. Então, como a gente está o está só aumentando no nosso município, então ser distribuído essas máscaras para a população. Então, eu falo até porque a gente agora, junto com o deputado Maria Henrique Caixa, o valor de 143 mil para o Conselho Básico de Saúde aqui no município. Então, que poderia, desses 143 mil, poderíamos também pedir ao secretário de Saúde para que possa comprar algumas máscaras, como a Ambrobor também fez a doação para o município, que possa distribuir essa máscara. Possamos preservar as pessoas do nosso município. Então, tenho dito aqui, presidente, espero que os colegas vereadores aprovem esse requerimento e é um requerimento para a população. Ok. São em votação, os que discordam se manifestem. Aprovado por 8 votos. Rafael Gonçalves Costa, por favor, senhor Rafael. Do presidente, antes de explanar aqui, só queria fazer uma solicitação para a mesa diretora, né, no caso, para a secretaria, ou né, o Marco está aí ainda com a gente, então ele, se puder fazer isso nas próximas reuniões, enviar a pauta de forma digital, até para poupar o deslocamento dele, para a gente receber a pauta antes da reunião, de forma digital. Igual ele entregou aqui, fez um trabalho ótimo, agradeço, mas até para a gente reduzir o máximo possível aí dos contatos, tá bom? Só essa solicitação, não é requerimento, é uma solicitação. E o requerimento que eu apresentei é um convite ao secretário de Saúde, o Alexandre, que sempre muito disponível, muito antenado, né? O pastor Aguinaldo trouxe situações na penúltima reunião nossa, que eu não era do meu conhecimento. Eu acho que a gente atualizar sobre aquelas faixas, né? Faixa branca, faixa amarela, entender a situação do município de uma forma mais macro, frente à pandemia. A gente está entrando num ponto muito crítico, né? Na semana crítica, aí, no mês crítico, segundo especialistas. Então, que a gente tenha essa conversa com ele para ver como que a gente pode somar forças para combater junto aí como representante a pandemia no nosso município. Então, esse é o intuito, é uma convocação, um convite, né, para uma reunião online, né, lógico, né, senão não fazia sentido estar fazendo de forma online. Muito obrigado, senhor presidente. As ordens. Eu já tenho uma resposta para você, tá, vereador? Em discussão,
em votação os que discordam do manifesto. Ô, Rafael, atendendo seu pedido, eu já entrei em contato com o Alexandre e eu já marquei uma reunião com ele amanhã às 14 horas, via conferência. Então, estão todos convidados amanhã uma reunião com o nosso secretário da Saúde amanhã às 14 horas. Senhor presidente, mas o intuito, agradeço, né? Mas o intuito é de que seja uma reunião formalizada da Câmara, né? Não só acho que assim, igual, corrija se eu estiver errado, mas como reunião especial, né? Esse tipo de reunião, não é isso, pastor? Experiência aí, reunião especial, né? Não é extraordinário, Posso falar? Não, é especial. É semelhante a uma convocação que o Rafael está usando, né? Sim, perdão, pastor, deixa eu falar. Sim, por favor. Estão me ouvindo? Sim, Na verdade, a gente só antecipou durante a reunião aqui a ligação do secretário de saúde, mas ele será convocado, e todos os vereadores também estão sendo convocados para participar dessa reunião especial amanhã às 14 horas. Obrigado, senhor presidente. Ótimo. Já estamos convocando todos os vereadores para amanhã essa reunião, às 14 horas. Aproveitar que já vai ter essa reunião amanhã, então já providenciar esse ofício que eu fiz o pedido agora, que seja da agência e chegue a mão do secretário de saúde amanhã. Combinado, vereador. Obrigado. Senhor presidente, vou manifestar aqui desde já, porque, né, foi marcada agora a reunião, então a consulta com mais de um mês aí marcada no horário próximo. Eu conseguirei participar, mas é uma consulta médica da minha filha e eu não posso adiar mais. Então, eu estarei presente, provavelmente estarei em trânsito em algum lugar, eu participo de longe. Mas, Rafael, qual o melhor horário para você? Não, está ótimo. Está ótimo. Senhor presidente, eu ia sugerir exatamente, talvez ajustar para quinta-feira um outro horário, porque talvez possa pegar alguém, né, desprevenido nessa questão já de outros compromissos, né? Espera só um minuto. Pastor, eu queria ver, só para o Rafael poder participar, porque na verdade eu conversei com o secretário e ele está disponível amanhã. Tendo em vista que a agenda dele está muito complicada, eu queria ver se poderia a gente pelo menos passar por um horário mais tarde, para que o Rafael conseguisse comparecer, já que ele é autor do requerimento. Tem algum vereador que não pode de jeito nenhum amanhã? Amanhã qual o horário? 5h30? Qual que é o melhor horário para o Rafael? Porque o Rafael que está com esse impasse. Eu coloquei só uma situação. Eu falei, doutora, que eu posso participar, né? Eu acho que não vou ter retornado. Vamos ver a disponibilidade de todo mundo, não só a minha, né? Porque é um assunto que... Mas se puder participar, fizer a reunião amanhã às 15 horas, todos podem? Gravou se fosse à noite, depois das 8 horas, por aí. O único nosso problema da reunião de noite, Paulinho, é que, segundo o nosso técnico aqui da Câmara, a internet fica mais carregada. Por isso a gente tem feito reuniões à tarde. Pensei nisso. Todo mundo pode amanhã às 15 horas? Pra mim tá ok. Pra mim tá ok também. Amanhã 15 horas, então. Presidente, eu queria transmitir um agradecimento, se o senhor me permite, na hora que o senhor fechar aí. Pode fazer o seu agradecimento? Eu queria transmitir um agradecimento a pedido da Cláudia, que preside lá a cooperativa, né, Cortesias, lá do Brumado. E ela pediu já alguns dias para me agradecer a Vossa Excelência e a todos os colegas vereadores, as duas aqui da Câmara, né, assessoras, tanto a doutora Neila como a doutora Silvânia, e o Marco Aurélio, todos os funcionários aí, e a todos os vereadores, porque decorrente, né, daquele trabalho... Você está ouvindo, pastor? Que eu não estou ouvindo. Decorrente... Está me ouvindo, pessoal? Estou ouvindo. Decorrente, né, daquela reunião que a gente provocou e foi apoiada por todos, com a
a Anglo Gold, com a prefeitura, já houve um êxito. E a Anglo Gold já disponibilizou, né, a matrícula individualizada do empreendimento lá, chamado do Brumado, né, que todo mundo sabe o que é. Então, a Cláudia, assim que ela recebeu, ela entrou em contato comigo e me pediu para transmitir a todos os colegas e a você, presidente, o agradecimento dela e de todos os cooperados, diretoria, as advogadas, né, e as assessoras, pediu para, né, agradecer o empenho, porque segurou um prazo, aí a advogada da Câmara reiteraram, cobrando, e aí saiu, na semana passada, essa resposta, né, já veio a matrícula individualizada, então caminhou essa primeira etapa. É evidente que ainda falta um longo caminho para percorrer lá dentro do empreendimento, mas em questão de documentos se resolveu. Já a matrícula individualizada apareceu, ela me da Anglo, eu já encaminhei também para a doutora Silvânia, e aí eu estou transmitindo aí o agradecimento dela, que ela pediu para mim fazer esse agradecimento a todos vocês. Ok? Muito legal. Pastor Aguinaldo, só comentar da importância também da inclusão da Cláudia, né, no plano diretor. Sem dúvida. Né, no grupo de trabalho lá, de acompanhamento do trabalho, a Cláudia também está participando a partir dessa próxima reunião, e tem sido muito boas as reuniões lá, né, Rafael? Pessoal, o Marco Aurélio precisa dar uma palavrinha com vocês aí. Eu vou passar a palavra para ele antes de encerrar essa reunião. Por favor, Marcos. Gente, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Tá. É uma coisinha, para muitos pode ser bobo, mas eu acho que tem uma grande validade para muitas pessoas. Esse momento de tanta dificuldade que nós estamos passando, eu acho que a gente poderia encerrar fazendo uma oração do Pai Nosso. Nós estamos precisando muito da palavra de Deus no nosso meio. Pedindo para todas as pessoas, aqueles que estão à frente da saúde lá, defendendo vidas, aqueles que estão lutando contra esse coronavírus, as perdas dos entes queridos. Então, pedir a Deus para abençoar cada um de vocês que estão aí na sua casa, cada um que está à frente da saúde, cada um que está aqui dentro da Câmara trabalhando. Nós não podemos ficar totalmente em casa, que tem muito trabalho. Então, vamos encerrar com o Pai Nosso, com muita fé, pedindo para cada um que está presente e aqueles também que estão ausentes, que precisam de uma palavra de Deus nesse momento. Vamos pedir um Pai Nosso, por favor? Sim. Então vamos, gente. Vamos então, a oração que Cristo nos ensinou. Né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês no lar de vocês e aqueles que estão lutando para defender vida e aqueles que estão lutando a favor da vida. Deus abençoe cada um de vocês. Amém, Marcos. Amém. Esgotada a matéria dada para a ordem do dia, eu convoco todos os vereadores para a reunião de amanhã às 15 horas. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Não. Boa tarde, presidente. Obrigado, Evandro. Nada, um abraço, amigo. Obrigado, senhor Paulo e senhor Jean, viu? Existe um Deus no céu. Eu acho que foi bastante. Pai meu, tá desliguei aqui ainda. Não saiu, não. Tem certeza. Obrigado a todos aí. Vou encerrar, meu.